trabalharam arduamente nisso. Foi o nosso primeiro grande documento, né? E ele ficou vigente durante um bom tempo, até que, como toda diretriz tem que ser revisada periodicamente à luz de novas evidências, à luz de novas práticas. E com a defasagem daquela edição de 2006, muitas pessoas, muitos profissionais estavam esquecendo até da existência dela e se baseando em diretrizes de outros países, que nem sempre são adequadas ao nosso meio. Então, a gente resolveu em 2010 fazer a atualização da diretriz brasileira. Foi um processo bastante trabalhoso, com muita colaboração. A maioria das pessoas que está aqui presente trabalhou na primeira versão. Nós conseguimos cumprir o cronograma e fizemos o lançamento da versão 2011 no Congresso Mundial aqui no Rio de Janeiro, num momento bastante festivo, né? E de lá para cá a gente vem observando, né? E aí a gente não fez nenhuma pesquisa para poder comprovar isso, mas as falas das pessoas que antes se queixavam da diretriz brasileira e que se referiam à diretriz americana como sendo a grande fonte de orientação, passou a utilizar as novas diretrizes. E eu costumo dizer, vou só reforçar aqui, é que as pessoas se referem como as diretrizes do INCO, as diretrizes do Ministério. E o INCO e o Ministério são instituições que a gente não abraça, não beija, não toma café, não toma chopp, né? As diretrizes são nossas. A gente precisa encarar que elas são nossas e, como são nossas, é nossa responsabilidade fazê-las refletir a melhor prática disponível no nosso país, ensinar baseado nas nossas diretrizes e criticá-la para que a gente possa estar melhorando continuamente, né? Então, essa fala, né, o que a gente está fazendo aqui reflete um pouco esse sentimento, né, de que nós temos a responsabilidade de usá-la, criticá-la, melhorá-la, mantê-la atualizada, defendê-la, né, com todas as falhas que ela possa conter, e aí participar do processo nos faz entender por que determinada redação, por que aquela frase ficou daquele jeito. Isso tem uma história para chegar lá, teve uma construção. E isso facilita na hora que a gente está explicando por que a gente está recomendando daquele jeito ou de outro, e não de outro jeito. Bom, a gente teve uma preocupação no primeiro processo, e nesse essa preocupação foi ainda maior, de fazer um processo muito transparente, o mais transparente que esteja a nosso alcance. Então, com isso, nós programamos as reuniões por videoconferência para facilitar a participação das pessoas. Também não faz sentido a gente fazer uma reunião só para construção, porque, como vocês mesmo que participaram da maior parte das reuniões viram, que de uma reunião sai uma pendência que vai terminar em outra reunião. Isso é um processo. Se a gente fizesse um esforço concentrado numa cidade, a gente não ia conseguir sair com o texto final tão de tanta qualidade quanto provavelmente a gente vai conseguir nesse momento. Além disso, eu vim divulgando isso no Facebook. Temos mais de 100 pessoas no grupo, embora não esteja acontecendo discussão, essas pessoas estão tomando conhecimento de que o processo está acontecendo. Eu não coloquei os textos, porque os textos são preliminares. Então, eu fiz uma consulta ao comitê gestor, não houve assim não houve um conforto de deixar já os textos disponíveis, né? Mas quando a gente já tiver o texto para consulta pública, mesmo que ele ainda não esteja editado para consulta pública, eu acho que a gente já vai poder colocar no Facebook para que as pessoas possam opinar. Na prática, a gente vai estar ampliando as possibilidades de consulta pública. E além das notícias no Facebook e da participação nas videoconferências, nós fizemos também, acoplamos um sistema pela internet, que possibilitou, com algumas limitações, mas possibilitou várias pessoas que não tinham acesso à videoconferência de participarem via web, e hoje nós estamos também com esse sistema funcionando. Então, depois o Itamar pode dar notícia para a gente se tem alguém conectado, mas nós divulgamos pelo e-mail para os grupos participantes e pelo Facebook, que quem tivesse interesse poderia acompanhar essa reunião pela internet. Então, a gente está com uma câmera apontada para cá,
vai poder ter... Vocês conseguem colocar a tela do texto na internet? Tá. E, tá. E as pessoas que quiserem conectar vão poder participar via chat. Então o Itamar vai ficar operando o chat. Quando ele tiver alguma opinião de alguém que esteja participando via internet, ele vai pedir a palavra e vai fazer uma intervenção. Bom, ao longo desse processo atual, nós vimos cumprindo um cronograma de reuniões por videoconferência mensal. Nem tudo conseguiu sair exatamente do jeito que a gente queria, mas eu acho que a gente veio conseguindo conduzir isso a contento. E hoje a ideia é que a gente discuta aquilo que já foi consensado para melhorar uma redação, ou então trazer uma discussão que não teve oportunidade de ser bem conduzida por questões tecnológicas via videoconferência, via internet, e a gente tentar, nesta oficina, ter o texto final que vai para a consulta pública. Então, daqui, ele pode ser que tenha alguma pendência, eu precise ainda que os líderes trabalhem alguma coisa dos seus textos. Eu vou fazer a edição amadora do texto para mandar para a consulta pública e para mandar para o INCA trabalhar a parte de editoração. Nós vamos precisar da colaboração do Ministério para fazer uma boa divulgação do texto para a consulta pública, e a ideia é que a gente, no início de 2015, a gente já tenha a versão disponível para download, para distribuição. E lembrando aqui, como eu falei no início, né, de que a diretriz ela deve ser atualizada periodicamente, a meta é que a gente possa rever a cada 3 anos. Então eu sugiro também que ao final dessa oficina nós façamos a eleição do próximo coordenador, porque eu já coordenei 2 e quero folga. Tá? Bom, então eu queria começar aqui uma rodada de apresentações, né? E se alguém quiser fazer algum comentário sobre o processo, né? Ou então, antes de começar a apresentação, a gente tem o que a gente programou. Bom, a gente pode ter a minha tela aí no telão, por favor? É claro que isso aqui é uma proposta inicial. Se a gente não conseguir cumprir exatamente isso, não é problema. O importante é que a gente tenha em mente que a gente precisa dar conta de todos os textos, todos os assuntos, até o final da oficina. Então, em algum momento, se a gente achar, eu não acredito que, acho que a gente já teve esse momento nas reuniões virtuais, mas se a gente tiver uma grande polêmica e que vai gerar uma reconstrução de algum trecho, eu vou propor que um grupo, 2 ou 3 pessoas saiam desse ambiente para fazer uma proposta de texto para depois a gente aprovar aqui no coletivo, tá? Para a gente ter um bom andamento. Então a ideia hoje é a gente trabalhar pela ordem do texto completo, né? Que seria o método, periodicidade, população-alvo. A gente teria a manhã inteira para isso. Se a gente avançar bem, a gente vai puxando os textos, porque pode ter alguma coisa que gere mais discussão. Então isso está distribuído ao longo dos dias. A gente previu um intervalo por volta das 16 horas, mas existe uma possibilidade também da gente, como o almoço termina em torno de 13 horas, da gente avançar, atropelar o intervalo e fazer só um lanche reforçado no final dos trabalhos. Fica a critério, nós podemos resolver isso mais adiante. E no último dia, nós tínhamos aqui uma previsão de uma apresentação de um tópico especial que ficou incorporado ao primeiro capítulo de rastreio, que era sobre o uso de teste HPV. Eu mantive o horário reservado para que a gente possa trabalhar alguma coisa que tenha ficado atrasada, mas é possível até que a gente termine mais cedo, se a gente andar bem, e aí nesse dia a gente faz um lanche mais cedo e libera as pessoas mais cedo, que seria bem agradável, né? Bom, então eu queria partir aqui para a rodada de apresentações. Então, já que eu estou com a palavra, né, eu sou
responsável pelo setor de patologia cervical do Instituto Fernandes Figueira, né? Colaboro com o INCA, às vezes as pessoas me chamam e me apresentam como sendo do INCA, não sou do INCA, né? Mas acho que como o INCA é aqui no Rio e a gente está muito próximo, a gente acaba participando de vários projetos em colaboração, e eu tenho muito prazer nessa colaboração e ser sempre lembrado pelo INCA de trabalhar em colaboração a eles. No momento eu também estou chefiando a área da mulher lá do Instituto Fernandes Figueira, sou vice-diretor de ensino do Instituto Fernandes Figueira, então também trabalho não está faltando. Então, por isso que em alguns momentos eu não conseguia dar atenção para vocês do jeito que eu gostaria. Então, começar aqui pela minha direita, depois a gente passa para o lado de cá. Não acende nada, não. Bom, ouvindo? Bom dia a todos e todas, principalmente. Eu sou Beatriz Knaip, eu trabalho no INCA, na gerência da divisão de detecção precoce e apoio à organização de rede, e a gente está com esse trabalho das diretrizes desde a primeira versão e agora com essa revisão. Então, é um prazer estarmos todos aqui, que a gente possa trabalhar bem esses 3 dias. Eu já peço desculpa que amanhã não vou estar aqui com vocês, que eu tenho outra atividade, mas a gente está aqui na equipe, tem o Itamar, que vocês já conhecem todos por correspondência, por e-mail, da videoconferência, a Assunção também, que vai chegar, e Marcos Félix, que fazem parte da nossa equipe, para dar esse apoio nessa discussão. Bem-vindos. Mantém, aperta e mantém. Sou eu que já estou cortando a palavra? Eu sou o cortador de palavras. Bom dia a todos e a todas. Patrícia Chueire, coordenadora da Coordenação Geral de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas do Ministério da Saúde. E dentro das crônicas, a oncologia está lá na Secretaria de Atenção. Bom dia a todos. Manuel Afonso, eu sou de Porto Alegre, trabalho numa universidade privada, a Pontifícia Universidade Católica, e desde 94 eu coordeno o câncer da mulher no aspecto ginecológico. Fazemos junto a oncopélvica e a patologia do trato genital inferior. É um prazer estar aqui, participo desde o primeiro manual de 2006, vi as dificuldades e vi um aprimoramento nessa organização, e acredito que nós rumamos para uma organização de excelência. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Tânia Lago, eu sou médica sanitarista e trabalho com saúde da mulher, atualmente só com ensino e pesquisa nessa área, na Faculdade de Medicina da Santa Casa e no Instituto de Pesquisa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que é o Instituto de Saúde. Obrigada. E é um prazer estar aqui. Bom, meu nome é José Humberto, eu sou do Hospital de Câncer de Barretos, é um prazer estar aqui, conhecer todos pessoalmente. No hospital eu sou o diretor de ensino e pesquisa, na parte principalmente de ensaios clínicos, no departamento de ginecologia oncológica. Bom dia a todos, meu nome é Paulo Naldi, eu estou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Hospital de Clínicas, e sou responsável pelo setor lá de patologia cervical dentro do HC de Porto Alegre. Bom dia a todos, eu sou Gutenberg Almeida, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou professor adjunto do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e, no momento, ou até o dia 14, sou diretor-geral do Instituto. Bom dia, sou Isabel Doval, sou professora adjunta da Universidade Federal Fluminense e coordeno, sou responsável pelo ambulatório de patologia do trato genital inferior e coposcopia da mesma universidade. Bom dia a todos, eu sou Andréia Citrim, eu sou responsável pelo ambulatório de patologia cervical do Hospital Federal de Ipanema, aqui no Rio. É isso. Bom dia a todos e a todas, eu sou Itamar Bento Claro, sou assistente social sanitarista e trabalho lá no INCA, na divisão de detecção precoce e apoio à organização de redes.
microfone aí com você, Flávio. Flávia. Tem um aqui, ó. Bom dia, eu sou Flávia Miranda Correia, eu sou ginecologista, especializada em patologia cervical e colposcopia, e um ser em transição, porque eu trabalho no INCA desde 2010, inicialmente na divisão de detecção precoce, há 2 anos na divisão de epidemiologia. Bom dia, meu nome é Olímpio, acho que todo mundo me conhece, né? Teimoso, chato, né? Sempre puxa uma discussão mais profunda aí com o Fábio, né? Mas graças a essa teimosia, eu acho que eu tenho muita coisa. Eu me sinto satisfeito, porque eu lembro quando eu fui implantado as diretrizes, logo no início, né? As diretrizes sofriam muita crítica, sempre dizendo que o INCA que tinha sido elaborado, que tinha elaborado essas diretrizes, que não era o Ministério, bom, enfim, até o ponto de dizer que o INCA estava propondo tratamento de câncer através da CAF. Foi uma discussão danada, eu defendendo que não era essa a verdade no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul. Um congresso que houve lá, que teve um colega que abordou dessa forma, enfim. E aí, quando chegou a um congresso que houve em Belém, na minha terra, né, e eu tive a oportunidade, como o Fábio colocou, de repente presenciar os colegas só defendendo as diretrizes americana e em nenhum momento referindo as nossas diretrizes. Foi quando eu poderei e dizendo que a gente precisava de adesão e que os países que tinham conseguido reduzir o câncer do colo era através do compromisso da adesão de todas as pessoas envolvidas. Foi quando foi uma das maiores adesões que eu percebo que houve, foi da patologia cervical. Houve um compromisso muito grande, nessa época era a IUSA, né? Era a IUSA, ISA, era também a Jupira, também, que hoje não está mais aqui conosco. E, a partir desse momento, eu considero que foi a adesão maior que nós tivemos, e muito importante, da Sociedade de Patologia Trato Genital Inferior. Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Joana, eu sou professora da Unicamp, trabalho junto com o Zeferino, participei minha área de atuação em oncologia ginecológica e na patologia cervical, em ensino e pesquisa. Participei da diretriz já de 2011 e vim aqui, enfim, estamos agora participando dessa de 2015. Trouxe algum material para a discussão essa inicial que a gente vai ter do primeiro grupo e estou à disposição aí para contar um pouquinho junto com os outros colegas de grupo como é que foi elaborado esse capítulo. Bom dia, meu nome é Diana Vale, eu sou aluna do professor Zeferino na Unicamp, mestrado e doutorado, fui professora na Universidade Federal de Rondônia e atualmente estou encaminhando para o mês que vem para o pós-doutorado no IARC. Bom dia a todos, meu nome é Márcia, eu sou responsável pelo setor de patologia do trato genital da Faculdade de Medicina do ABC e, enquanto presidente da ABG de São Paulo, o doutor Olímpio, no começo do Cervicope, logo no começo da minha gestão, ele foi lá e falava muito isso, né, de que a regra não era do INCA, e nós começamos a conversar e incluir esse manual dentro da pasta do Cervicope. E, aos pouquinhos, mudando. É verdade. Então, assim, agradeço muito o convite e quero poder dar minha pequena contribuição aqui com vocês. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Vanúzia. Eu sou citopatologista e faço patologia do trato genital inferior e lido com saúde da mulher na rede pública do meu estado. Bom dia a todos, eu sou Marise, eu sou professora associada da Faculdade de Medicina, sou patologista da Universidade Federal de Goiás, responsável pelo serviço de colo.
Bom dia, amigos. Meu nome é Ana Caterine, sou professora associada do Departamento de Ginecologia e Programa de Pós-Graduação em Ciência da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e represento a APTG do meu estado. Meu nome é Rosane Figueiredo, eu sou professora adjunta da Universidade Federal de Goiás e responsável pelo serviço de patologia cervical do Hospital das Clínicas e da Dona Iris, que faz parte da gestão do HC. Bom dia, Edson Fedrizzi, eu sou professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu coordeno o centro de pesquisa e trabalho há 15 anos como chefe do Centro de Pesquisa Clínica Projeto HPV do nosso hospital universitário. Meu nome é Filomena Silveira e eu trabalho no Instituto de Ginecologia, sou responsável pelo ambulatório de adolescentes, ginecologia infanto-puberal. Sou professora de ginecologia da Faculdade de Medicina de Valença e participei das outras diretrizes. É um prazer imenso ajudar no capítulo de baixo grau. Bom dia, meu nome é Melanie, eu sou médica de família, estou como representante da Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Paula Maldonado, eu estou aqui hoje, inclusive, representando o Garibaldi, da BBTGIC, a pedido dele, e sou do Ambulatório de Patologia do Trato Genital do Instituto de Ginecologia da UFRJ, até provavelmente daqui a uns meses. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Acho que desde 2002, onde a gente se reunia para fazer essas diretrizes, culminando em 2006 e em 2011, quando a gente deu realmente um salto qualitativo em relação a essas diretrizes, né, pela adesão, o que a gente insistiu para que houvesse a adesão de toda a sociedade, porque a sociedade representa as pessoas que estão dentro da FEBRASGO e todos os ginecologistas. Foi dessa forma que eu vejo que essa agregação agora, novamente, vai fazer com que realmente essas diretrizes elas se tornem realmente brasileiras e que sejam adotadas de norte a sul do país. Duas pessoas que chegaram depois, podem se apresentar, por favor? Bom dia, meu nome é Mário, eu sou chefe da seção integrada de citopatologia, de tecnologia em citopatologia do Instituto Nacional de Câncer. Bom dia a todos, meu nome é Rita Gorete Amaral, eu sou professora associada na Universidade Federal de Goiás, estou representando a UFG no Comitê de Especialista e a Sociedade Brasileira de Citologia Clínica. Bom, feitas as apresentações, né, é muito interessante a gente ver como tem uma boa representação do Brasil. O Vanusa não falou, mas ela é da Paraíba, né? Então nós temos uma boa representação aqui do Nordeste, do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, não temos nada do Norte, né? Ah, sim, você tem dupla representação, né? Só queria ressaltar que mais pessoas... Nordeste, né? Tem algumas pessoas que ainda não chegaram, mas que vão vir. Então, a Marici de São Paulo deve chegar à tarde. A Valquíria Primo, de Brasília, deve estar chegando. Ela está vindo de uma viagem internacional direto para a oficina. E, infelizmente, nós não vamos ter a participação da Rita. Não sei se todos já sabem, mas ela sofreu um acidente ontem, está passando bem. Mas ela fraturou fêmur e úmero, teve que ser operada ontem, então, infelizmente, não vai poder participar. Mas eu recebi um e-mail da filha dela dizendo que ela está a posto para discutir por e-mail alguma coisa. Essa é a Rita. Né? Bom,
Então, eu queria, se ninguém tiver mais nenhum... só ressaltar também que uma diferença desse processo atual para o anterior é que, nesse processo, a gente, por recomendação da portaria do Ministério da Saúde, que criou a Rede Colaborativa de Prevenção do Câncer de Colo de Útero e Mama, e o Comitê de Especialistas, nós ampliamos a participação convidando atores, representantes dessas instituições, desse comitê especialista, e corrigindo um erro da versão anterior, que foi não convidar a citopatologia a participar. E nós sentimos essa falta durante o processo e após a publicação. E o processo atual foi muito enriquecido pela participação desses componentes, desses representantes dos comitês especialistas e, em especial, pela participação de citopatologistas e patologistas. Tá? Eu queria passar a palavra, então, agora para a Joana, para falar. A ideia é a gente ler o texto está na minha máquina, mas se você quiser, a gente pode passar para a sua. Tá? E a ideia é a gente fazer a leitura e, se alguém quiser fazer algum destaque, peça a palavra, faz o destaque, quiser, para o texto mesmo, né, João? O texto. O texto, Quer que eu bote o texto? Quer botar no meu ou não? Tá, alternar para a apresentação, se quiser. Porque a ideia é a gente trabalhar no texto. Tá. Porque a ideia é a gente trabalhar com o texto, porque entre falar, apresentar e redigir tem uma diferença. Às vezes, olha, aquela coisa não foi bem isso que a gente entendeu. Então, é para ficar bem entendido e a gente já tentar uma redação final. Joana, tá bom. Mas procura falar, porque senão o pessoal da internet não sei se tem alguém já? Não? Mas para a gente poder ter, se alguém estiver conectado para ouvir, a gente tem que estar falando no microfone. Bom, então, o nosso grupo elaborou o texto relativo à cobertura, população-alvo e periodicidade do exame citopatológico, e só para podermos nos apresentar, a gente tem vários representantes aqui hoje. O coordenador do grupo e quem elaborou a redação final do texto foi o Dr. Luiz Carlos Zeferino, da Unicamp, que coordena esse grupo, mas que infelizmente não pôde estar aqui. Eu tenho certeza que se ele tivesse, a nossa discussão poderia ser ainda mais frutífera, mas eu vou tentar trazer aí o material que ele utilizou para a redação final e as considerações que o grupo fez sobre esse texto, e se alguém tiver algum questionamento, eu estou aqui à disposição, como os colegas do grupo. Então, o grupo foi formado pela Gunnar Azevedo, que é professora da UERJ, eu, que sou professora da Unicamp, José Iluf Neto, da FOSP, o José Humberto, que está aqui presente, do Hospital de Câncer de Barretos, a Márcia Terra Cardial, da Faculdade de Medicina do ABC, que também está aqui, a Neila Speck, da Unifesp, a Marici, da USP, que provavelmente vai estar aqui em breve com a gente, a Tânia Lago, que está aqui, e a Diama, também, que está aqui. Então, eu acho que a gente conseguiu uma boa representação. Vamos começar a ler o texto, então? Passa para a minha máquina, por favor. É o mesmo que eu enviei. Pode qualquer um fazer a leitura. Qualquer um do grupo. Deixa eu... Esse é o critério de vocês. Tá joia. Eu achei que você fosse nos privilegiar aí com a sua voz de locutor de rádio, mas então vou eu. Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento de Câncer de Colo do Útero, atualização de 2015. Cobertura, população-alvo e periodicidade do exame citopatológico.
Decisões de como rastrear, quem rastrear e quando rastrear as lesões precursoras do câncer de colo do útero e suas fases iniciais assintomáticas são complexas e requerem uma análise balanceada e cuidadosa das vantagens e desvantagens, como também dos custos decorrentes dessa ação. Este balanço é difícil porque não é possível avaliar a ansiedade causada à mulher ou possíveis reflexos da abordagem terapêutica no futuro obstétrico com um teste alterado. Não existem respostas precisas para essas questões. Eu acho que a gente podia, caso alguém tenha algum questionamento, ir interrompendo, né? O padrão predominante de rastreamento no Brasil é oportunístico, ou seja, as mulheres têm realizado o exame de Papa Nicolau quando procuram os serviços de saúde por outras razões. Consequentemente, 20 a 25% dos exames têm sido realizados fora dos grupos etários recomendados e aproximadamente metade com intervalos de 1 ano ou menos, quando o recomendado são 3. Assim, há um contingente de mulheres supercontroladas e outro contingente sem controle algum. Se alguém quiser as referências, eu posso passar então aqui com a gente. Vamos tocando. Cobertura. A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais amplamente adotada para o rastreamento de câncer do colo do útero. Atingir alta cobertura da população, definida como alvo, é o componente mais importante no âmbito da atenção básica para que se obtenha significativa redução da incidência e da mortalidade por câncer de colo do útero. Países com cobertura superior a 50% do exame citopatológico realizado a cada 3 a 5 anos apresentam taxas inferiores a 3 mortes por 100 mil mulheres por ano. E, para aquelas com cobertura superior a 70%, esta taxa é igual ou menor a 2 mortes por 100 mil mulheres por ano. No Reino Unido, em 1988, a cobertura do rastreamento do câncer de colo de útero era de 42%, e a incidência entre 14 a 16 casos novos para cada 100 mil mulheres por ano. A partir da introdução de um sistema de convocação das mulheres integrantes da população-alvo, por meio de cartas convite, a cobertura aumentou para 85% em 1994, e neste curto período, sem alterações das recomendações assistenciais vigentes, a incidência caiu cerca de 50%, chegando a 10 casos novos por 100 mil mulheres. A rigor, utilizando-se cartas convite, houve migração do rastreamento oportunístico, realizado no momento de um atendimento eventual, para um rastreamento organizado que progressivamente passou a controlar as mulheres em falta com o rastreamento e de acordo com a periodicidade recomendada. É consenso que o rastreamento organizado do câncer de colo do útero é o desafio a ser vencido para que se obtenha a melhor relação custo-benefício possível com alta cobertura populacional. O quadro a seguir apresenta as principais ações do rastreamento organizado e suas dificuldades. Bom, esse quadro, a gente teve dentro do grupo, quer dizer, algumas discussões de que se ele deveria permanecer ou não. A intenção do grupo e do Zeferino, quando colocou o quadro na redação final, é que a gente pudesse ter algumas orientações para a migração de um sistema oportunístico para um sistema organizado. Muitas vezes ele acha que como essas diretrizes penetram para o interior ou para áreas que não tenham, muitas vezes os gestores não têm acesso a outros meios de se organizar para mudar a forma de rastreamento, que esse quadro poderia ser uma linha geral, um comentário geral dos principais caminhos que o gestor poderia tomar para iniciar essa migração. A gente aceita, enfim, sugestões, se alguém achar que deve ser mudado, e também algumas pessoas até falaram que isso alongou muito o texto e que poderia ser excluído porque o texto tá um pouco longo. Mas, enfim, a gente quer saber a opinião de vocês. Quem quiser falar, só pedir a palavra. Se tiver muita gente querendo, eu vou fazer uma lista aqui para ter ordem. Mas tem mais alguém querendo falar até agora? Tá.
Bom, só retomando um pouquinho, já falei quem eu era, falei muito rapidinho, a minha equipe acompanhou esse processo, minha equipe do Ministério, eles devem estar chegando, o Alexandre, que é o médico oncologista da minha equipe, chega amanhã, e a Rúbia, que acompanhou de uma forma mais administrativa do que entrou mesmo na parte clínica, também deve estar chegando em breve. Eu sou médica de família e comunidade e estou agora nessa área da oncologia. Eu tenho algumas questões em relação ao quadro, assim, se for decidido manter, eu acho que tem que manter, eu tenho algumas questões na redação, não são questões que vai mudar muito o conteúdo, mas a redação de coisas que a gente já faz esse tipo de orientação. Por exemplo, esta ação poderia ser realizada por agentes comunitários. Essa orientação já existe pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério. Então, acho que tem várias coisas de outras políticas do Ministério que não aparecem aqui. Eu não sei se existe um caderno de atenção primária, que é o caderno 29, que é só sobre rastreamento. Ele tem um capítulo do... Então, eu acho que a gente tem que fazer no link com as outras publicações do Ministério para ir dando sentido. Em relação à tua... Foi uma das primeiras coisas que eu escrevi. Eu acho que o público-alvo do caderno é o profissional de saúde, mas com certeza alguns gestores vão olhar. Então, eu acho que cabe a gente colocar, se for num box, algumas orientações específicas para os gestores, que a gente sabe que são uma parte, para mim, a parte mais frágil do sistema hoje. Então, eu acho que a gente tem que dar orientações claras, do tipo, numa cidade onde você tem alta cobertura de atenção primária, é possível organizar o rastreamento, fazer o rastreamento organizado, assim, assado, com busca ativa do agente comunitário e tal. Então, eu acho que tem que dar mais clara e objetiva esse tipo de orientação. E depois o quadro, eu anotei comentar, eu fui anotando. Aí não sei como é que a gente faz. Vai lendo e vai comentando. Mas você tem uma sugestão de redação? Pelo que você falou, eu já fiz uma modificação que está ali na tela, onde está essa ação... também pode ser realizada, já mudei, essa ação já é realizada. Eu até já fazer um comentário, porque eu acho assim, óbvio que se a gente tivesse o Cartão Nacional de Saúde, ia ser muito mais fácil, mas hoje a gente tem um sistema onde as pessoas são cadastradas na atenção básica. Tem um sistema novo. Então, quando eu trabalhei na mesma equipe 6 anos seguindo como médica de família. Você tem a lista, você sabe quem é a sua população-alvo, então eu acho que existem sistemas que você já pode fazer isso, tem que deixar isso mais claro aqui. É que se eu fosse sugerir, eu precisava de um tempo para escrever a frase exatamente. A gente podia fazer assim, você podia propor 1 ou 2 parágrafos, porque a gente também não vai substituir o manual da atenção básica, né? Não é. Mas fazer lembrança, fazer menção a ele e pequenas lembranças, né? Highlights de o que seja importante, então, até do que já existe. A gente tem que colocar o que... Eu acho assim, sim, ele depende, mas hoje a gente já tem um sistema que permite isso. Eu não posso ignorar isso aqui, entendeu? A gente estava conversando, acho que tem 2 questões. Uma questão é que essa da gente já ter uma redação extensa, e aí também, toda vez que a gente vai fazer o manual, e as diretrizes, e o Fábio sempre está cortando a palavra, né, Fábio? Porque realmente não tem como a gente englobar tudo de tudo. Teria muitas outras coisas que a gente poderia colocar aqui. Eu até já tenho uma sugestão que, assim, no título, né, da tabela, que seria ações de rastreamento organizado, e aí a gente poderia colocar ações para o cenário brasileiro, enfim, que a gente sugira, porque quando você bate o olho aqui, muitas vezes você não tem, não está aparecendo uma orientação, está aparecendo apenas assim, uma constatação de que o cenário brasileiro é esse ponto. E quando a gente vai olhar o texto, não é exatamente isso. Ele dá diretrizes, dá algumas linhas para se pensar em ações aqui no cenário. Então, eu acho que a gente poderia até o título já mudar, ou sugestões, ou ações para o cenário brasileiro, eu acho que já poderia ficar um pouquinho mais claro. Mas, enfim, deixa eu ler a tabela para todo mundo poder ir acompanhando, não é melhor? A Melissa quer falar, a Flávia também. Ainda não leu, né? Desculpe. Melanie, desculpe. Tem alguém conectado na internet? Não?
sempre erra. Bom. Flávia. Eu acho que nesse espaço que a gente tem, a gente deve referenciar o CAB 13 e o CAB 29. Eu não sei se vale a pena a gente estender muito a discussão nesse capítulo. Eu pegando a questão básica, 29 sobre rastreamento em geral e o 13 especificamente rastreamento de polimoma. Filomena e Paulo. Patrícia. Patrícia. Joana queria falar, depois eu queria tentar. A Bia queria falar também. A gente tem alguns documentos do Ministério que já foram trabalhados, construídos em conjunto, né, tanto dos técnicos quanto da patologia cervical, quanto do Ministério da Saúde, para fazer o CAB 13, que é câncer do colo do útero e mama, e o rastreamento, que está bem atual também, né, o 29. Agora, eu acho que a gente tem que pensar que não é um cartão nacional de saúde que vai fazer com que o rastreamento seja organizado. Porque a gente, assim, o Cartão Nacional de Saúde já melhorou muito. Do que a gente conhecia, já melhorou muito. A gente aqui cita o Siscam. Quando a gente iniciou a proposta do Siscam, era para que ele fosse, também tivesse o módulo de rastreamento, mas ainda a gente acha que vai demorar muito para isso acontecer. Mas, mais do que isso, a gente tem que pensar nessas pequenas experiências que acontecem através da saúde da família, porque se não tiver estas organizações, a gente pode ter o melhor sistema do mundo, com cartão de saúde, cartão nacional de saúde implantado, com rede de todas as mulheres, mas se a gente não tiver o foco na organização, no rastreamento, que é buscar quais são os princípios do rastreamento organizado, a gente não vai conseguir avançar para isso. Então, eu acho que a gente tem que melhorar um pouco essa redação, sim. Acho que não tem que colocar o rastreamento organizado como foco no Cartão Nacional de Saúde. Ele é um instrumento que vai ajudar, mas ele não vai fazer o rastreamento acontecer, porque o nosso problema é realmente a organização dos gestores e das secretarias e nessas pequenas experiências. E aí eu acho que a gente pode estar apontando para o CAB e também, no caso do CAB 29, trazendo mais subsídios para ajudar o gestor e as equipes de saúde a realizarem o rastreamento. Né? Ano passado a gente lançou
a Portaria Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que fala sobre a 874, que fala sobre a questão do rastreamento, quais são os princípios para se implantar, assim, os princípios para poder ter o rastreamento, né? Não é simplesmente ter o exame, a gente tem que ter as definições, então acho que a gente tem que simplificar, apontar o quadro, aí respondendo a Joana, eu acho que é importante manter o quadro, sim, né? Mas dar esse direcionamento para as outras publicações e também outras indicações que existem dentro já do Ministério ou até de outras organizações. Posso dar uma conversada? Enfim, respondendo aqui a questão da Melissa, embora... Melanie. Perdão. Melanie, desculpe. Embora o prontuário eletrônico seja realmente um avanço muito grande, a gente sabe disso, a gente não tem como orientar uma diretriz para algumas ações específicas. A gente sabe que, como disse a Bia, muitas vezes a solução não vai ser dada pelo gestor local e tal, mas a gente não tem como fazer uma orientação. A gente sabe que, embora exista Ciscolo, Ciscan e tal, esses são programas que rastreiam os exames e não as mulheres, e a gente acaba repetindo e sabendo quais são as mulheres que estão sendo rastreadas. E não as mulheres que estão fora do rastreamento. Por isso, a insistência no cartão SUS, ou enfim, no que seja. Só para eu poder terminar o que está, o que já foi conversado. Então, eu acho, Bia, que realmente a gente tem que bater no Cartão Nacional de Saúde mesmo. Eu acho que não existe um outro caminho que a gente tenha um sistema nacional de rastreamento, que a gente tenha cadastramento dessas mulheres, embora a ação vá passar, obviamente, pela atenção básica, a gente não tem aqui, como na diretriz, falar, não pensar num cadastramento da população e das mulheres, né, para a gente poder saber qual é a população-alvo, enfim, programar todas as ações. Mas, claro, que outros caminhos, eu acho que a gente não pode colocar numa diretriz os outros caminhos, aí isso eu acho que teria que estar no caderno da atenção básica e a gente referir a esse caderno, porque senão eu acho que realmente vai ficando muito extenso, minha opinião. Em relação ao que o Paulo Naldi falou, a gente vai ter oportunidade de discutir isso um pouquinho para frente, porque tem uma hora que a gente vai fazer uma discussão só da idade, tá? É que a Tânia queria falar também. Então, eu concordo, eu acho que é preciso manter, talvez pensar no depende, em algo como, sei eu, uma palavra que não diga que só com ele será possível, mas que é prioritário que se
implemente o cartão SUS, porque eu não acho que nem é a questão nacional, é para cidades de médio e grande porte, é impossível monitorar um programa de rastreamento sem uma identificação única da pessoa, né? E acho que toda a oportunidade que a gente tiver para pressionar na direção do cartão SUS, importante. E concordo com você, eu acho que caberia um link, uma coisa conforme previsto nos cadernos X da atenção básica e mandar para lá, né? E eu manteria, enfim, em linhas gerais o que está aqui com esse link e concordo com a colega Melanie, que disse, não dá para a gente dizer como já se faz na equipe de saúde da família, eu acho que é como deve ser feito, mas não quer dizer que é como se faz. Então, eu queria colocar uma questão de ordem aqui, para a gente não se perder nessa discussão. Eu fui contra o quadro, porque eu acho que não é objetivo desse texto fazer sugestões que são mais relacionadas à gestão. E assim como em outras situações, como, por exemplo, para a saúde indígena, para mulheres com HIV, em que existe uma diretriz ou existe um texto específico que tem como objeto esse assunto, quando a gente entra, a gente corre o risco de estar contradizendo e provocar algum tipo de conflito. Então, eu sou favorável, né, vou colocar minha proposta a seguir, mas minha posição pessoal, eu sou favorável que o quadro não exista e que exista uma menção de que o rastreio deve ser organizado e que existem textos que propõem o que deve ser feito e fazer menção a eles. Senão a gente vai, primeiro, reproduzir o que já está escrito. Segundo, correr o risco de fazer diferente do que está escrito. E aí a gente ter dois textos oficiais antagônicos. Então, acho que a gente corre esse risco. Minha proposta é o seguinte, é que a gente escolha uma ou duas pessoas que trabalhou neste capítulo, a Patrícia, quem mais quiser se juntar a esse grupo, e propõe um parágrafo, ou mantém o que vocês quiserem, mantém o quadro, mudando os seus dizeres, ou um parágrafo que faça menção aos outros textos, para trazer depois para aprovação aqui. Senão a gente vai perder muito tempo aqui, e eu acho que é uma reconstrução. Acho que não é um simples esclarecimento ou discussão, é uma reconstrução. Vamos ler, só porque a gente não... Assim, eu não sou contra colocar ou não colocar o cartão SUS, eu sou a favor, acho que tem que ter. É porque, assim, como eu trabalho com sistema de informação, e muitas pessoas colocam no sistema de informação a solução para o problema, e não é. A gente tem que ter o sistema primeiro estruturado, sistema de informação, para depois informatizar o sistema. O cartão SUS eu acho que é necessário, e o Siscam ele foi pensado exatamente para identificar a mulher. Infelizmente, a gente está com dificuldades de implantação e está todas as dificuldades de colocação do sistema em voga, mas assim, ele vinha com a identificação da mulher buscando o módulo de rastreamento para identificar aquelas mulheres que não estavam fazendo um link com a unidade básica de saúde, que já tinha sua informação, como que a gente pudesse fazer a busca das mulheres que não estavam sendo rastreadas. Então, assim, eu não sou contra o cartão SUS, eu acho que ele tem que ser implantado e ele está bem melhor do que já foi, até com higienização. Quem tinha 5, você já consegue ter só um cartão para aquela pessoa. Porque senão ia parecer que eu era contra. Não, é de jeito nenhum. Zé Humberto queria falar, mas eu queria tentar que a gente interrompesse essa discussão para a gente fazer de uma coisa mais eficaz. Então, de acordo de fazer uma pequena comissão para logo após o almoço, ou no final do intervalo do almoço, tentar fazer uma redação e trazer para a gente no início da tarde. Ok? Então vamos adiante? Concordo. Vamos adiante. Bom, vou ler o quadro, porque afim a gente está discutindo não lê o quadro, ele. não. Não lê mais, não? Discute no grupo, senão a gente vai querer falar. Então tá bom. Então vamos embora. No Sistema Único de Saúde, SUS, a falta de um sistema integrado de informação de base populacional que permita identificar as mulheres integrantes do grupo etário-alvo e monitorar o segmento longitudinal dos exames periódicos é uma restrição importante para a viabilização do rastreamento organizado, como realizado em países mais desenvolvidos. Até que se tenha esse sistema de informação,
Uma alternativa potencialmente eficiente seria o cadastramento de mulheres e controle de seu comparecimento para a coleta de espécimes para exame citopatológico pela equipe de estratégia de saúde da família. Bom, já está aí o estratégia, viu, Melissa? Os agentes comunitários poderiam exercer um papel central no recrutamento ativo das mulheres-alvo que estão em falta com o rastreamento e com os demais procedimentos diagnósticos e terapêuticos, desde que fossem capacitados para tal. Isso assim, para colocar que ele já tem essa ação, né? Esse é o risco da gente manter esse texto. Eu acho que a gente podia fazer essa redação e colocar isso Esse e colocar na exatamente o risco que eu estava realidade, falando, da exatamente. gente acabar falando coisas Da que gente estão colocar incoerentes. assim a efetivação, né, a implantação mais eficiente e tal, e fazer isso num parágrafo. Depois aí o grupo reúne e a gente vê. Periodicidade. O câncer de colo do útero inicia-se a partir de uma lesão precursora, curável na quase totalidade dos casos e conhecidas como neoplasia intraepiteliais cervicais de graus 2 e 3, NIC2 e NIC3, e adenocarcinoma in situ. Essas lesões podem regredir espontaneamente, mas têm maior probabilidade de progredir, justificando seu tratamento. Já a NIC1 representa a expressão citomorfológica de uma infecção transiente ou produtiva por HPV, e tem alta probabilidade de regredir, de tal forma que, atualmente, não é considerado como uma lesão precursora do câncer de colo de útero. A reunião de consenso realizada em 1988 pelo Ministério da Saúde contou com participação de diversos especialistas internacionais e nacionais, representantes das sociedades científicas e de diversas instâncias ministeriais. Este evento definiu que, no Brasil, o exame citopatológico deveria ser realizado em mulheres de 25 a 60 anos de idade, uma vez por ano, e após 2 exames anuais consecutivos negativos a cada 3 anos. A rigor, adotou-se para o Brasil a recomendação da Organização Mundial de Saúde na época. Tal recomendação apoiou-se em um estudo realizado pela IARC, publicado em 1986, que envolveu 8 países. Esse estudo, que serviu de base para toda uma geração de normas e ainda hoje vigente no mundo, demonstrou que, em mulheres entre 35 e 64 anos, depois de um exame citopatológico do colo do útero negativo, exame subsequente pode ser realizado a cada 3 anos com eficácia semelhante à realização anual. Esse estudo permitiu construir modelos que estimaram, após um exame citopatológico negativo e cobertura de 100%, uma redução percentual da incidência cumulativa do câncer invasor de colo do útero de 93,5% para intervalos de até 1 ano entre os exames citopatológicos. Para intervalos de até 3 anos entre os exames, a redução estimada é de 90,8%. Quando a Organização Mundial de Saúde estabeleceu as recomendações que deram origem às normas brasileiras, em 1988, um estudo publicado 1 ano antes tinha demonstrado que a proteção conferida em até 10 anos por um exame prévio negativo era de 58% e de 80% se 2 exames fossem negativos. Estas informações serviram de base para estabelecer controles trienais após 2 exames negativos com intervalo de 1 ano. Estudos mais recentes têm confirmado que o exame citológico realizado a cada 3 anos é seguro após 2 ou 3 resultados negativos. Joana, eu só achei que o primeiro parágrafo desse bloco de periodicidade, apesar de ele estar absolutamente correto, ele não se encaixa muito. Acho que ele não tem link com o restante do texto. Câncer do colo do útero inicia-se a partir de uma lesão precursora. Na realidade, eu acho que a gente poderia colocar na introdução. Isso, exatamente. Não está em periodicidade, está em... Exato, é genérico. É.
é uma justificativa para a periodicidade. Eu não... Então, eu acho que a gente poderia colocar na introdução, né? Acho que talvez valha a pena. Você tem uma sugestão de redação? Eu poderia começar aqui. A história natural do câncer de colo do útero é uma história longa, que é precedida por lesões assim, assim, assado, né? O que justifica a possibilidade de rastreios a intervalos regulares, né? Alguma coisa assim. Eu acho que então a gente poderia reformular esse primeiro parágrafo utilizando isso e colocando como link a história natural lenta, né? Tempo de progressão, enfim. Tá. Ótimo. Para pacientes assintomáticas. Pacientes com antecedente de tratamento de NIC, de câncer, que é imunodeprimida, essas pacientes não estão incluídas no rastreamento. Podemos até fazer uma observação à parte, mas não estão incluídas, porque de repente a gente pensa que esse rastreamento para todas. Mas uma paciente que já tratou o NIC, a coisa é diferente. Eu acho que aí a definição do rastreamento poderia estar na apresentação, né, Fábio? Eu acho que assim, definir o que é rastreamento não está nesse grupo. Aí eu acho que deveria estar na introdução, né? Eu acho que inclusive vai ter. Não, eu acho que cabe nesse aqui mesmo, isso que o Olímpio está falando, não sei porque eu estava escrevendo, mas que as ações de rastreamento aplicam-se a mulheres sem história de doença sem prévia. história. Né? Mas aí diz que são complexos e tudo mais. Qual é a população-alvo além da idade? Qual é a população-alvo?
É um rastro, fique bem claro que o rastreamento começa a partir de uma certa idade. Não quer dizer que você não atenda uma paciente lá com uma idade menor, até para orientar o uso de anticoncepção e tudo mais. A mesma coisa aquela paciente após essa idade. Eu acho que voltou a esse ponto que a gente vai discutir adiante, a questão de idade. Por uma questão, Não, eu não acho... estou nem discutindo a idade. Não, mas, antes da, dentro mas voltando ao que você... do rastreamento que defina. Isso aí. Que, olha, não, estou propondo aqui, no segundo parágrafo do texto, estou propondo... Nós estamos com a minha tela? A sua, pode passar para a minha tela? Tá. No primeiro parágrafo é uma consideração geral sobre a dificuldade de estabelecer rotinas relacionadas a rastreamento. Aí eu introduzi esse segundo parágrafo a pedido para tentar contemplar o Olímpio. Não vai embora não, Olímpio. Não, toma café depois. Aí estou querendo que já dar uma luz de para quem se destina esse capítulo. Aí coloquei o seguinte texto. Neste capítulo serão feitas considerações e recomendações destinadas a mulheres sem história de doença prévia e assintomáticas, pois essas serão beneficiadas pelo rastreamento. Mulheres com história prévia de doença cervical ou com sinais e sintomas que possam estar relacionados ao câncer de colo devem ser abordadas individualmente. É isso, Olímpia? Fábio, faltou Tânia? Olha, eu acho que tem uma confusão conceitual aqui. Uma coisa é o que você está dizendo, que a preocupação do Olímpio é para quem estamos dando tais recomendações. Outra coisa é o que é rastreamento. Rastreamento, eu acho que essa é a confusão. Não é uma medida que olha para uma pessoa. O rastreamento é uma medida populacional de saúde pública. Eu vou ter uma proposta de estratégia para aplicar, aspas, a uma população e nela identificar pessoas que possam ter uma determinada doença. Então, uma coisa é, se isto faz falta, a gente abrir o capítulo dizendo rastreamento seu, papapipopopó. E eu acho, Fábio, que a sua consideração não cabe aqui. Por quê? Porque nesse capítulo nós estamos falando primeiro de uma medida populacional e não individual. E acho que ali, quando vocês começam a entrar na conduta a ser adotada diante de cada pessoa, aí sim cabe dizer o que eu faço para cada pessoa, mas não aqui. Você acha que não cabe, então, esse parágrafo? Não, ou você porque eu acho que melhorado? não cabe pensar em rastreamento para cada pessoa. Rastreamento é uma medida de população. Então, essa confusão não existe nesse texto, Olímpia. Eu acho que quando a gente... Olha, nós estamos começando um texto que diz como é que eu olho para uma população e nela vou tentar descobrir quem pode ter e quem não pode ter. Aí, este capítulo vai dizer, a proposta brasileira é que esta estratégia de pesquisa na população seja tal. Ponto. Dali para frente é que nós vamos começar a dizer como lidar com cada mulher. A mulher assim, o assado, papapá. Então, eu acho que não cabe aqui a gente já dizer... porque é como se a gente dissesse... Só devemos fazer rastreamento para quem não tem sintoma. Isso não existe. O rastreamento independe de qual é a situação de cada pessoa dentro da população. Quando eu faço rastreamento, eu vou achar pessoas que não tinham nenhuma manifestação aparente de nada e têm a doença, e pessoas que têm a doença e já tinham manifestação, só que não tinham sido assistidas ou atendidas por ninguém. Então, não cabe aqui fazer a distinção. O rastreamento destina a uma população inteira. Uma prevenção, um diagnóstico precoce. O rastreamento eu entendo como você vai rastrear uma população assintomática, em que você tem aqui que N mulheres, todas aparentemente sintomáticas. Você vai... Agora, não é possível chegar a paciente, olha, estou sentindo isso. Não, isso aí, mesma coisa que vai ser discutido em termos de sangramento pós-relação sexual. Não, são coisas diferentes. São N coisas que podem... exatamente. Então...
Já que você interrompeu, eu ia propor que a Tânia, que está com o texto... Desculpa, Paulo. Acho que o Zé Humberto quer falar. Acho que o Zé Humberto pediu para falar. Olha, eu só quero chamar a atenção num aspecto. Esse material, Paulo, não é para atenção básica. Esse material é para assistência secundária. Para atenção básica, existe o CAB 29 e o CAB 13, eu volto a falar neles. No CAB 13 existe uma reprodução desse capítulo de rastreamento das diretrizes, e no final dessa reprodução a gente fez um quadro montando as condutas iniciais frente a todos os diagnósticos citopatológicos possíveis. Então, é esse material que tem que ser fornecido na atenção básica, não é a diretriz. A diretriz é um documento para atenção secundária. Patrícia. Bom, temos alguma proposta? Não, vai ter, tem no glossário. Eu quero fazer uma proposta, que a gente pudesse, eu já estou querendo me incluir naquele outro grupo que vai fazer o parágrafo, a gente podia fazer uma definição de rastreamento, trazer para cá e ver se todo mundo concorda. Eu acho que poderia abrir, sim, dizendo, já que nós vamos tratar de rastreamento, o que é que está sendo entendido nesse texto como rastreamento. Eu queria endossar essa proposta e um pouco da fala do Paulo, que apesar de ter vários documentos, muitos só têm acesso a este, assim como muitos só têm acesso aos outros. Então, ter uma informação aqui, a partir dessa confusão conceitual, eu acho que ela não tem que ocupar muito espaço, mas eu acho que cabe a observação. Paulo? Agora, a observação que eu tenho que fazer é que o da CAB ele tem que estar afinado com esse que está saindo agora, porque há 3 anos, há 4 anos atrás, não estavam. Quando saíram as diretrizes em 2011, a gente falava início do rastreio aos 25, lá no CAB estava 20. Então, foi a maior confusão na época, porque você ia jogar as diretrizes, e eu fiquei o tempo todo com a atenção primária aqui no estado do Rio, e acontecia, não, no CAB está isso. Então, exatamente. Ótimo.
Posso fazer uma parte? Eu acho que essa questão... Terminou. Terminou, Bernardo. É que eu acho que esse conceito de relação com penetração caiu, né? Eu acho que é qualquer atividade sexual, né? Qualquer digital, oral, exato, exato. Talvez em vez de tiveram relação, eu tiraria a relação, botaria atividade sexual, talvez, não sei. Aí é uma questão também de semântica, o que define melhor atividade, relação? Tá, o que vocês preferirem. Até porque a atividade inclui a autônoma, né? Atividade inclui a autônoma, né? Que não tem risco nenhum, né? Verdade. Mas a prática sexual mais segura que tem, né? É isso aí, pode ser. Porque a penetração não precisa ser só peniana, né? O que eu quero perguntar para vocês. É preciso que haja uma outra pessoa? É disso que nós estamos falando? Relação entre dois. Não? Olha, eu não é pelo em ovo, não. Eu estou orientando um aluno que me disse, não, a masturbação hoje é entendida como uma forma de contaminação genital com. Então, nesse caso, a gente teria que dizer, todas as mulheres que já se masturbaram e têm 25 anos deveriam fazer. Eu estou perguntando. Ou não, nós estamos falando de relação entre dois. Porque se é entre dois, nós vamos escrever que tem a relação sexual. Tanto faz como ela era, não era isso? A gente está entrando em muito detalhe. É relação sexual, então. Eu acho que não precisa ser relação sexual com e sem penetração. Pode ser relação sexual com. Eu acho que a gente podia deixar no relação sexual, porque relação engloba duas pessoas. A atividade sexual pode ser atividade sexual autônoma, como disse o Fábio, ou não. Agora, eu queria pedir desculpa para você voltar a um parágrafo anterior, que eu fiz uma modificação que eu não consegui colocar, porque a discussão foi para outro tempo. Pode passar para a minha tela? Seria uma tentativa de melhorar aquela observação que a Flávia fez sobre a história natural. No primeiro parágrafo da parte de periodicidade, em vez de falar só das lesões, seria falar que a história natural do câncer de colo apresenta um longo período de lesões precursoras assintomáticas curáveis, na quase totalidade dos casos. Isso seria a introdução para depois falar de periodicidade. Tá. É verdade. A gente pode botar geralmente, então. Pode botar que geralmente apresenta... Bom, eu não sei, Fábio, eu acho que a gente vai mudando o texto aqui mesmo, essa é a proposta? A ideia, senão a gente não termina com o texto. Tá. É claro que se for impossível, mas na medida do que for possível, eu acho que seria interessante. Bom, então...
essa proposta que eu fiz, pode, que vocês acham? Eu acho que ficou boa. Tá, então vamos adiante para não perder tempo. Bom, então deixamos relação sexual, né? Em relação à faixa etária, há vários fatos indicando que, direta ou indiretamente, o rastreamento em mulheres com menos de 25 anos